Vamos nessa daqui, que também, já que a gente está falando de mercado internacional, quem é William Li, o Elon Musk chinês que desafia a Tesla com a NIO? A empresa chinesa já vendeu cerca de 25 mil carros elétricos no segundo trimestre desse ano, ante os 32 mil carros comercializados pela montadora americana. Então já temos dois concorrentes ali, né? Ó, Não é o mesmo? não. Ó, quando se fala de uma possível Tesla chinesa, todo mundo pensa na BYD, empresa automotiva lá de Shenzhen, onde até o Warren Buffett investiu em 2008. Entretanto, existe um outro grande rival asiático da Tesla, que poderia ser até mais perigoso para as ambições globais da fabricante de carros elétricos liderada por Elon Musk, a NIO. Ou NIO, deve ser NIO. Fundada e liderada por William Li, executivo de 48 anos, a NIO comercializou cerca de 25 mil carros elétricos no segundo trimestre do ano, ante os 32 vendidos pela Tesla. Não por acaso, na China, Li é chamado de Elon Musk chinês. Em 2017, ele chegou a declarar que sim, a Tesla é nosso rival de mercado. Um mercado disputadíssimo e gigantesco. A previsão é que 2022 acabe com 2 milhões de veículos elétricos vendidos na China, chegando a 6,2 milhões em 25, segundo a Bloomberg. Nascido em 74 em um sítio na província de Anhui, perto de Xangai, Li vem de uma família de camponeses. Seu nome real é Li Bin. O William foi acrescentado após se formar em Sociologia, Informática e Direito na renomada Universidade de Pequim. Para garantir o sustento do filho durante os estudos, seus pais começaram a juntar dinheiro quando Li ainda era um bebê. Hoje, a ambição desse executivo, que veio do nada, se tornou global, típica de um líder da indústria chinesa. Em 96, com apenas 21 anos, fundou sua primeira startup, na área de tecnologia de informação. 96 anos, em 96 eu tinha 12 anos e o cara já estava fazendo startup naquela época. Pra você ver, né? A gente nem sabia o que era essa palavra. Em 2000, lançou a Bitalto, fornecedora de conteúdo web e marketing para a indústria automobilística chinesa, que estava prestes a conhecer um crescimento explosivo. Vendeu a empresa em 2013, obtendo 1 bilhão, capital qual, ano seguinte, fundou sua própria montadora de veículos elétricos, que conseguiu listar lá em Wall Street em 2018. Entretanto, para criar a montadora do zero, especialmente carros elétricos, são necessários enormes volumes de capital. Então, ele decidiu aproveitar os contatos acumulados ao longo dos anos da Bitalto, e os amigos que financiaram no começo a Bill foram gigantes da tecnologia chinesa, do calibre da Tencent, Baidu e Lenovo. NIO no exterior, Weilai na China. NIO é o nome escolhido para a montadora em suas operações no exterior, mas na China se chama Weilai, que significa futuro brilhante, mas que também tem a assonância com as palavras que identificam um céu limpo e claro. Uma imagem adequada para a empresa que quer livrar o mundo dos gases de escape dos carros de combustão. NIO tem sua sede em Xangai, uma fábrica nas proximidades de Hefei, com 2,3 mil funcionários, deve ser. 310 robôs e uma linha de montagem de alta tecnologia. Sua capacidade produtiva é de 100 mil carros elétricos por ano. Atualmente, a rival chinesa da Tesla já comercializou 6 modelos no segmento de SUVs Premium. Seu faturamento aumentou 122% em 2021, com margem bruta de 18,9%. Entretanto, a empresa continua no prejuízo e a promessa de Li é chegar ao equilíbrio das contas até 2024. Tá aqui, ó. Aqui que tá a treta, ó. Quanto que será que custa a NIO aí? Porque se ele falou que tá em Wall Street desde 2008, tem lá nas ações. Vê aí se tem. Qual que é o nome? NIO, N-I-U. N-I-O, quer dizer. O de Otávio. Fala, Antônio. Bom dia, cara. Ô, me desculpa, ontem dei um... Tem? 32,82 bi de market cap. 32 bi de market cap? De dólares. Aham. E quanto tá hoje? 19,63 USD. Aí, ó, 19 dólares essa ação. Mas é interessante, é uma empresa que está ainda deficitária. Pretendem chegar no lucro indo até 2024. Aí, ela vai começar a devolver ao investidor o seu dinheiro. Tá vendo como é um negócio de longo prazo? Lembra quando eu falo? Warren Buffett entrou nela no longo prazo. E olha que o cara é velho, né? Provavelmente engraçado, né? Ele entrou, mas talvez ele não ia ver a cor desse dinheiro. Apresentações pirotécnicas de novos modelos. William Li gosta de apresentações pirotécnicas para a estreia de seus veículos elétricos. Para ter uma ideia, em 2016, o lançamento do primeiro carro do modelo da NIO, o EP9, aconteceu em Saatchi Gallery, em Londres, uma refinada galeria. Poxa, como esse cara escreve errado, né? Galeria de obras de arte. As 6 primeiras unidades foram vendidas por 3 milhões cada uma para investidores do mercado financeiro londrino. Outro episódio icônico ocorreu quando o EP9 quebrou o recorde de velocidade dando voltas na pista de Nürburgring, na Alemanha.
Li quer que seus carros sejam elétricos e ao mesmo tempo ultra rápidos. Não por acaso, é patrocinador de uma equipe de campeonato mundial do Fórmula E. Mas o objetivo do empresário é tornar referência no mercado de veículos comerciais, distinguindo-se da empresa que considera como concorrente natural a Tesla. E para vencer essa corrida, ele tem um plano claro. Potenciais compradores de carros elétricos devem ser ajudados a superar a ansiedade provocada por autonomia e pelo reabastecimento. Aí, ó, Antônio, a gente estava comentando sobre carro elétrico, né, cara, aquele dia lá. Fala, Serjão. Como carregar um carro elétrico de forma rápida e prática? Hoje, na maioria das cidades do mundo, os pontos de carregamento elétrico são verdadeiros oásis no deserto. Além disso, para conseguir carregar completamente as baterias de carros elétricos, mais um erro nesse texto, é necessária mais de 1 hora. A NIO está tentando resolver o problema não mais carregando, e sim trocando rapidamente a bateria. Por isso lançou a NIO House, um serviço de assinatura onde a empresa instala estações para substituição da bateria diretamente na casa do cliente. Tempo necessário para troca, 5 minutos e 100% automatizado. Já existem mais de 500 pontos equipados para esse serviço na rede de autoestradas chinesas com capacidade de trocar 20 mil baterias por dia. Outros 4 mil pontos de substituição estão sendo planejados no próximo mês. A autonomia dos carros elétricos da NIO já está por volta de 500 a 600 km, mas a empresa está trabalhando para superar os 1.000, com um batalhão de 400 engenheiros que estão desenvolvendo uma bateria de 800 volts. O cara põe 800 volts, deve estar errado. Ou tá, porque ele fala de potência. Uma bateria de 800 volts, o dobro da potência das atuais baterias montadas na maioria dos carros elétricos do mundo. Volt não mede potência, então tá errado. Pode ser volt, mas a palavra não é potência que vem em seguida. Bom, enfim. Tá? Com esses números e esses projetos, o mercado já se pergunta como essa corrida entre a NIO e a Tesla vai acabar. Considerando a determinação em vencer dos chineses, cada vez mais gente está olhando para eles como vencedores dessa guerra de carros elétricos. Olha, gente. Interessante. Muito legal, carro bonito também, ó. Diga-se de passagem, carro muito bonito. O ET7, ó. Bonito carro, né? Carro elétrico eu acho que ainda tem uma pequena e grande desvantagem, né? Sem contar aquela história que a gente estava batendo um papo lá no Close Friends, Antônio. Vamos falar de praticidade. Ainda não existe nada mais prático do que você viajar. Estou indo daqui, sei lá, para Bolívia de carro. Beleza, eu vou fazer uma viagem grande. Estou indo da costa leste, estou saindo lá de Massachusetts e vou para Califórnia. Uma mega de uma viagem de carro. O que você vai fazer? Você vai traçar a viagem e você vai ter momentos que você vai ter que abastecer seu carro, porque um tanque não atravessa. Eu chuto que de Massachusetts até a Califórnia, principalmente por ser diagonal, deve ter mais de 2.000 quilômetros. Põe aí no Google, vê quanto dá. Se não der, se não der, tá perto. Então, pensa comigo. 2.000 quilômetros, você tem um problema muito grande. Você tem que abastecer. Então, você vai fazer uma viagem, cara. Você vai perder ali, por exemplo, vamos pensar 400 quilômetros, vamos arredondar para 500, que daí fica fácil. São 4 reabastecimentos. De 4 a 5 reabastecimentos. Então, para cada reabastecimento você demorar 1 hora, que é o tempo mais rápido aí que você tem hoje para recarregar um carro, cara, você tem 5 paradas de 1 hora, então estamos falando de 5 horas. 3.000 milhas, que milhas? 3.000 milhas é 1.6, divide 3.000 por 1.6, você vai ter em... 2 e pouquinho. 2 e pouco, chutei bem. Nossa, 46 horas de carro. Então o cara vai ter que parar 5 horas só para abastecer o carro. Isso quando for o abastecimento rápido. Então, esse que é o problema, né? Ainda. É muito demorado. O cara não vê vantagem. Pô, no posto de gasolina ele para, qualquer posto que já tem um monte, abastece e tchau. Acabou. Nossa, demora tanto assim, no mesmo posto? Pra carregar o carro? Sim. Não, isso é rápido. Tem carro que demora 12 horas. Aqui ele colocou 1 hora, mas deve ser o tipo de carregamento mais rápido. Porque o de casa, aquele carregamento padrão de casa, não é tão rápido assim, não. Então, o que acontece? Quem tem Tesla? Tinha alguém que tinha Tesla aqui do grupo, né? Quem que tem Tesla? Putz, não lembro. É o... Carlos, não. Não. É dos Estados Unidos. O O Lobo é do Samuel. 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 Acho que o Samuel tem um Tesla. Ah lá, o Antônio escreveu ali, ó.
estou aprofundando estudos sobre o etanol. Se o Brasil não fosse tão atrás de modinhas e narrativas ambientais, poderiam ser... Sim. O etanol é um combustível mais limpo, provavelmente, né? A gente tem que pensar na cadeia completa, né? E é difícil medir isso. Porque é o que a gente estava conversando. O que eu estava conversando com o Antônio? A gente fala de carro elétrico, o cara fala, ai, que bonito, né? Você tem um carro que não gera poluentes. E aí, olha, é um carro verde, um carro bem eco-friendly. Tá, mas e a produção desse carro? E a produção dessa bateria? E o descarte dessa bateria? Né? A gente sabe que a bateria de celular ela é extremamente tóxica para o meio ambiente. Entanto que você não pode jogar a bateria fora. Você não pode jogar seu celular no lixo. É recomendado que você pegue e entregue em ambientes de coleta para que isso tenha o destino certo. Sabia disso, né? Pilha, você não pode jogar na natureza. Porque o produto que está ali dentro pode contaminar rio, lençóis freáticos, etc. Então, tem esse problema. Tá? Então, você tem que ver do começo ao fim. É igual, por exemplo, a origem, né, de onde faz a energia. Por exemplo, a gente fala de hidrelétricas como uma coisa verde. Ela é uma das que tem menos impacto, mas não é porque ela é uma hidrelétrica que ela não tem impacto. Ela tem impacto. Porque as primeiras construídas, por exemplo, elas não tinham passagem para peixes. Então, muitos peixes foram extintos em alguns lugares do mundo porque eles não tinham como voltar à origem, né? Geralmente os peixes eles têm a tal da piracema que eles voltam até a nascente dos rios para se reproduzir. Então isso fez com que alguns peixes que a gente nem sabe, né? Assim, não sei o nome, mas foram extintos ou estão à beira da extinção por causa desse fenômeno, por causa dessa atitude do homem. Daqui de um tempo para cá foi descoberto isso e aí a gente está fazendo uma represa com essa possibilidade. Mas quando você também inunda uma área muito grande, o que acontece? Aquela área provavelmente tenha árvores, né? E outros produtos naturais, não, orgânicos. E aí ele tem produtos orgânicos. Então, quando você inunda um lugar, o que acontece? Aquele produto, ele apodrece. E ele gera o quê? Metano. E metano é o quê? Poluente. Gás metano. Então, até uma represa tem impacto ambiental. Olha lá, o Antônio escreveu, olha, segundo alguns estudos, o etanol tem em sua média de emissão é quase zero, pois a fotossíntese que a planta faz durante sua produtividade compensa o poluente na queima. Interessante. Então, tem várias coisas, né? Se você pensar que você tem que fazer uma planta, que é o caso da cana, para depois ela queimar, então, a partir do momento que ela faz fotossíntese e ela capta carbono do ar. E aí, quando ela capta o carbono, ela joga aquele carbono de novo quando ela é queimada. Então, sim, faz sentido, tá vendo? O carro elétrico tem que fazer todo esse estudo, né? Eu acho muito louco isso aí, porque a gente tem que ficar esperto na narrativa, né? Famosa narrativa. O que é a narrativa? É o cara falar, manteiga faz bem para a saúde. Manteiga não, margarina. Puta de uma propaganda de Doriana, todo mundo feliz, e todo mundo acha, não, o que faz mal é a manteiga, o que faz bem é a margarina. E por anos acreditava-se que a margarina era um produto saudável. Você põe lá Becel, sei lá, Doriana, aquela que tem um coraçãozinho, pá, bom pro coração. Era uma propaganda, uma narrativa. Outra que é absurda, que teve aqui no Brasil por um pouco tempo, aquela do saquinho de lixo, cara, no supermercado, né? O saquinho de supermercado. Ah, não, o saco de supermercado tem que ser proibido. Foi proibido um tempo, eu me lembro. Ah, o saco de supermercado tem que ser proibido. Na época eu já falei, meu, que burrice. Isso daqui é uma coisa só pra... E não é só no Brasil, viu, Antônio, que tem esse tal de modinha, não. É o famoso inglês ver. Não, aí o que acontece, Jonas? O que você fazia, o que sua mãe fazia, seu pai fazia com os saquinhos de supermercado? Lixo, certo? Então coloca lixo para o lixeiro passar e levar. Pelo menos a cultura brasileira, pelo menos na minha região aqui, é reutilizar essa sacola. E aí o que acontece? Você não tem mais a sacola do supermercado. Então você não pega a sacola do supermercado. Ótimo. Só que daí o que você faz? Você vai numa loja de embalagem e compra o saco de lixo. E o saco de lixo você utiliza para jogar o seu lixo fora. Ou seja, Mesma coisa. é a mesma, literalmente a mesma coisa. E às vezes é até pior.
consumo de sacola plástica não diminuiu. Não diminuiu o consumo de sacola. E isso, assim, bastasse 2 neurônios para pensar nisso. Foi isso que eu fiz, foi isso que muita gente fez. Então é uma burrice isso daí, né? É uma burrice, sabe? Então tem coisas que são só para inglês ver. Eu lembro que uma vez eu discuti com o pessoal lá da minha escola sobre aquele canudo, o canudo de plástico. Nossa, o canudo estava acabando com o mundo. Por quê? Porque um dia apareceu uma tartaruga com um canudo enroscado na narina dela. Claro, foi uma coisa assim, pode acontecer, mas, meu, não é um canudo que vai resolver o problema, entendeu? Então, assim, tem coisas que os caras não param pra pensar, sabe? Ah, e detalhe da sacola. As pessoas começaram a usar uma sacola que era reutilizável. Começou a ser vendida a sacola reutilizável. O que acontece? Essa sacola, ela tem uma vida útil de X tempo. Então, alguns estudos, não é definitivo, mas já dá pra dar uma cutucada. Alguns estudos viram que o seguinte, o tempo de vida útil daquela sacola... Era maior. de vida útil era X. E aí essa sacola era descartada. E o tempo de decomposição dessa sacola era infinitamente, não sei quantas vezes maior do que o tempo de uma sacolinha no meio ambiente. Então a sacolinha, por ser bem fininha, para tentar diminuir custo, para ter um material mais leve, ela se decompõe mais rápido. Aquela sacolona que era para ser reutilizável, ela não demora muito mais para se decompor. Ou seja, resumindo, muita narrativa, muita conversa e a gente fica aí também nessa briga aí. Sem contar ainda que há várias teorias aí de que esse negócio de aquecimento global é mentira. E eu não vou nem entrar nessa patota aqui porque eu acho que quando você lê, eu já li muito os dois lados, você consegue achar razão nos dois lados. Então é difícil de você colocar quem está certo e quem está errado. Acho que só o tempo vai dizer pra gente. Então, assim, o carro, mas voltando na história do carro elétrico, o carro elétrico tem esse problema grave de ele não ser ainda tão prático. Estou falando do ponto de vista comercial. Outra coisa, quase metade do preço do carro vem da bateria. A bateria custa quase metade porque é a maior tecnologia. Carro elétrico existe há 20, 30 anos. Gurgel fazia aqui no Brasil. Só que o problema do carro elétrico era justamente guardar essa energia para que ela fosse utilizada, né? Esse era o maior problema. E aí o que acontece? Eu estou vendo que eu estou na tela pequena, deixa eu pôr na tela grande. E aí o que acontece? Você tem um carro simples, mecânica muito mais fácil, possibilidade de erro, de dar problema mecânico muito menor, mas você tem a bateria sendo 40%, 50% do preço do carro. Aí você anda por um tempo, 2, 3, 4 anos, e aí sua bateria pifa. O carro fica na mão. Pifou. Qualquer lugar que você está, no meio de uma estrada, vai pifar a bateria. Por algum motivo. Aí o que vai acontecer? Você vai precisar trocar a bateria. É cara. Segundo, você vai fazer a revenda do carro. Assim como aqui no Brasil tem um comércio muito grande de iPhone usado, o cara quando vai comprar um iPhone tem um lugar lá que ele vai ver a saúde da bateria. Aí se a bateria está 90%, o cara, tá bom. Então eu pago o preço de um usado com 90% do preço, assim, entendeu? Então, tipo assim, vamos para facilitar, arredondar a conta. Um iPhone novo tá 1.000. O cara acabou de comprar e ele vai revender, ele vai revender por 950. Certo? Aí o cara fala assim, ó, deixa eu ver a saúde da bateria. A bateria está com 90% de saúde. Eu vou pegar esses 950 e vou tirar 10% porque eu estou perdendo 10% de bateria ali. Então o preço já é descontado ali na hora da negociação. Se o cara vai vender um celular com 50% da capacidade de bateria, ele vai falar, não, o preço normal desse aparelho é 500, eu pago 250. Eu pago metade do preço padrão do produto. Então já existe isso. Então imagina comercialmente para o consumidor o como vai ser difícil você fazer isso. Porque você vai comprar um carro por X e vai vender por um X muito mais barato. Por quê? Porque a utilidade dele está muito mais comprometida. Né? A gente tem 100 anos de evolução de um carro a combustão. Então a gente sabe que um carro a combustão roda 20 anos. Né? Tem Fusquinha rodando aí até hoje. Tem Cadillac rodando até hoje. Tô falando 20, eu tô falando bem baixo. 20 anos um carro roda tranquilo.
com algumas manutenções durante o tempo, mas beleza, o carro está rodando. O motor principal ainda é o mesmo. E agora, o caso desses caras aqui, a gente não sabe, então é muito incerto. Tem um risco muito grande, né? Então, tem muita coisa a se resolver aí para poder o carro elétrico cair na graça do consumidor. E ele tem que ficar mais barato, porque ainda está muito caro. É outra coisa também. Aqui no Brasil, quanto tá, como chama aquele carro mesmo? Da Kwid. Um Kwid está 60 mil reais no Brasil. O carro mais barato elétrico no Brasil, se eu não me engano, é 130 mil. Ou seja, quase o dobro. Quase o dobro. E aí você vai fazer a conta, quanto tempo você demoraria para receber de volta essa grana? Putz, demoraria pra caramba. Né? Então não adianta. Ah lá, o Antônio está falando que na Europa o que está acontecendo muito é o aluguel da bateria. Muitos optam por esse modelo depois da primeira troca da bateria. Então, tá vendo? Já virou um business. Você aluga a bateria. Aí começa a entrar. Você aluga a bateria, você paga um valor. Aí você paga pro carro ser carregado. Aí vai ver... A Bíblia está passando um negócio tipo isso imposto, né? O quê? Você deixa, por exemplo, você tem um estoque de bateria, tipo, sei lá, vai ter um posto de gasolina lá onde os caras vão parar. O cara tem um carro elétrico, você faz tipo um aluguel no posto. Você faz Não, mas é isso aqui que eu li agora. Na verdade não é bem um aluguel, na verdade é assim. É igual botijão de gás aqui no Brasil. O que você faz? Acabou o gás da sua casa, a gente aqui no Brasil, na nossa região, né? A gente vai até um lugar que vende gás, a gente dá o nosso botijão vazio e pega um cheio. Certo? Muito provavelmente vai ser assim em algum momento. Você vai parar num lugar como um posto de gasolina, só que ao invés de você pegar e carregar o seu carro, você vai pegar uma bateria nova que já foi carregada de alguém que deixou lá e colocar no seu carro. E aí você dá a sua bateria usada. Entendeu? É muito provável que haja alguma coisa assim, que é o que ele falou aqui, que já está tentando pôr os pontos. Ele colocou aqui, ó. É mais rápido. 5 minutos é feita a troca e tal. Só que tem um problema. Cada carro tem um tipo de bateria, então o cara tem que ter um puta de um estoque de bateria. Você vai ter que pagar um valor pela carga, mais o valor da troca de mão de obra, mais o valor do cara ter esse custo em estoque. Então aí vai começar a se perguntar, será que é mais barato? Né? Não, eu entendi o seu caso, Antônio. Né? Você vai pagando por mês, eu entendi isso, não é troca. Mas o Jonas deu essa ideia da troca. Então olha que louco, né? É porque não é rentável uma bateria universal, né? Não é... Então, a bateria universal não dá, porque vai ter que ter tamanho certo para se encaixar no modelo, a quantidade de potência, né? Enfim, tudo isso daí. Ah lá, o Sérgio está dizendo que tem um Toyota. Nunca tive problema. Um Toyota, mas a combustão, né? Por ser 2002, então. 2002, tem 20 anos, exatamente. É isso aí, Sérgio. Para você ver, cara, é muito diferente, né? É uma coisa, acho que vai demorar muito para se adaptar. Mas é legal, eu acho legal que tenha isso, porque acho que a gente vai achar soluções aí. E o carro em si tem vantagens. Pô, a aceleração, né, dele é melhor, né? Ele não emite poluentes naquele momento, então você tem também uma cidade, porque daí a emissão vai estar concentrada onde? Na fabricação, né? Mas na cidade em si, você vai ter menos emissão de gás carbônico. Por exemplo, você vai em São Paulo, você passa naqueles túneis de São Paulo, né? Uma vez eu era adolescente, eu fui andar de patins na cidade, e eu me lembro que a gente inventou de andar naquela é uma calçada dentro do túnel, mas é uma calçada não para pedestre, é para manutenção. Mas a gente foi andar nesse daí, é uma história muito louca. E aí, o túnel, cara, tem uma crosta de pó preto, assim. Por que é? O gás carbônico emitido pelos carros. Então, você sabe que todo dia a gente está respirando esse gás carbônico. Então, talvez com um aumento dos carros elétricos possa não diminuir de um modo geral, mas pelo menos cidades grandes, elas tenham menos poluente sendo emitido ali no nariz do cara. Nossa, então isso talvez melhore. Quando é cidade grande, você vê, tipo, Se vê, quando você está chegando aqui em São Paulo, você vê aquela nuvem cinza em cima, né? Então há sim uma vantagem. Bom, caracas, uma hora de live. Hoje não foi nem notícia, né? Hoje foi discussão aqui. Foi legal, eu gosto assim.